Olá, aquanautas! Dando continuidade aos nossos ensaios sobre equipamentos de mergulho, vocês viram nos vídeos anteriores o que é essencial para qualquer mergulhador. Uma boa nadadeira, uma boa máscara, um snorkel para ele fazer o snorkeling e o mergulho livre, uma boa roupa de proteção térmica e o computador de mergulho. Quando os nossos mergulhadores aqui nos procuram para saber e agora qual o próximo passo, se ele ainda não é um mergulhador avançado e já adquiriu os equipamentos anteriores, a gente recomenda que ele pare, não evolua para a aquisição do colete equilibrador, do sistema de equilíbrio que ele vai adquirir e do regulador, mas que ele então se matricule num curso avançado, porque ele já está gostando da atividade, ele já está avançando em equipamentos em tal ponto que está na hora agora de, e provavelmente ele já fez alguns bons mergulhos entre a formação, após a formação dele como mergulhador básico, como scuba diver open water. Então a gente recomenda que ele faça um avançado. Isso é importante porque no avançado ele vai precisar adquirir alguns equipamentos, alguns acessórios que são específicos para mergulhos avançados, para as especialidades que tem dentro do nosso curso avançado. Então, é hora de ele pensar agora na evolução dele em treinamento e adquirir algumas coisas importantes. O mergulhador avançado ele precisa de 2 lanternas, o mergulhador avançado precisa de uma bússola, o mergulhador avançado precisa de um deco marker e ele precisa de uma spool, de uma carretilha de dedo, uma spool finger, para fazer o curso avançado aqui com a gente, porque esses equipamentos vão ser requeridos em mergulhos avançados que ele vai fazer por perto, dentro do Brasil e mundo afora, ok? O assunto fica extenso, então nós vamos dividir 2 vídeos, onde a gente vai falar primeiro de lanternas e depois dos acessórios demais que ele precisa para o curso avançado, ok? Com o mergulhador avançado. Muito bem, então a gente vai falar primeiro de tudo sobre lanternas. Nada no mergulho recreativo evoluiu tanto nos últimos anos quanto as lanternas. Isso aconteceu por conta do advento do LED. Ok? Depois que o LED foi inventado, mudou-se a qualidade da iluminação que nós temos, seja para fazer filmagem, seja nos mergulhos técnicos, mergulhos em caverna, mergulhos de penetração e naufrágios, mergulhos fundos, seja no mergulho recreativo para fazer um noturno, que é uma das especialidades do mergulhador avançado. Então o advento do LED veio fazer com que a qualidade de iluminação, como eu disse, evoluísse muito. Evoluiu em 2 coisas. Na cor da luz, a luz mais branca, uma luz que vai recuperar melhor as cores naturais dos objetos, a qualidade e a quantidade de tempo que se pode mergulhar, as baterias evoluíram muito também, e o quanto dura uma lanterna dessa, ok? Então passou-se a fabricar lanternas de LED que são realmente especiais e fazem uma diferença brutal em relação a quem começou a mergulhar, a fazer noturnos, por exemplo, de 10 anos para trás. A evolução tem sido muito rápida e cada vez ela está melhor. Isso se reflete também no tamanho das coisas. Antigamente, para a gente ter uma lanterna que tivesse ali perto de 300, 350, 400 lumens, as lanternas eram gigantescas. Você precisava utilizar baterias parecidas com a de moto, ou você precisava utilizar 4, 6, haviam lanternas até de 8 pilhas D, aquelas pilhas grandes. Hoje uma lanterna desse tamanho aqui, ó, tem 1.300 lumens, eu vou acender ela, provavelmente vocês vejam a iluminação aqui no meu rosto, ó, vou baixar na mesa, 1.300 lumens numa lanterna pequenininha como essa da Orca Torch, que eu ainda tenho condição de diminuir para 800 lumens antes de apagar. Então, quer dizer, você tem uma lanterna que tem uma luminosidade espetacular num tamanho muito pequeno, muito ergonômica, muito fácil de mergulhar. Uma coisa que talvez vocês não consigam observar aí, mas quando eu aciono essa lanterna aqui, ó, eu tenho uma luz que indica, se ela estiver verde, que ela está com acima de 60% de carga. Quando ela fica amarela, ela vai me mostrar entre 60% e 30% de carga, e quando ela fica vermelha, ela me mostra 30% de carga. Se ela estiver vermelha e mostrar 30% de carga, e eu diminuir aqui, ela sobe novamente, muitas vezes muda a cor para amarela, e vai para 60% de carga novamente. Essa já é uma lanterna que dura, quando a gente carrega ela, em torno de 6 horas de luz na potência máxima. Imagine quanto pode durar no live aboard, uma série de mergulhos no dia que você vai fazer, mesmo que não seja um mergulho noturno, mas que você quer iluminar tocas, quer está fazendo um mergulho onde a água é um pouco mais escura. Não esquecer que é óbvio que uma lanterna dessa ela serve para o mergulho noturno, mas ela também em mergulhos de baixa visibilidade. Quem é avançado já aprendeu isso, quem for fazer o avançado vai aprender isso.
A gente tem uma lanterna que ela serve também para a gente fazer as sinalizações que em distância do dupla funciona muito bem. Então, não só para iluminar mergulhos de visibilidade restrita, de baixa visibilidade, mas também serve como mergulho caverna fantástico, isso claro, para que se tenha uma sinalização melhor dentro do seu time e entre times de mergulho, ok? Muito bem. Essas lanternas todas, elas vêm com uma daquelas fitinhas de mão que a gente pode pendurar aqui e clipar na mão para que ela não caia da mão, que a gente normalmente coloca aqui dentro da Aquanauta, dentro do lixo, ok? Por quê? Porque se ele arrebentar, o que fica é aquilo e vai embora a lanterna. Aqui nós ensinamos nossos mergulhadores a todas as lanternas trocar aquela fitinha original por um bom cabo, com um bom e eficiente nó e um mosquetão, que pode ser pequeno como esse ou médio. Às vezes a mão maior das pessoas prefere um mosquetão médio. E a gente vai sempre utilizar uma lanterna principal na mão para iluminar o mergulho e a outra lanterna, a lanterna reserva, ela vai clipada no nosso colete. Se eu uso um colete tipo asa, eu posso clipar e deixar ele na lateral. Se eu uso um colete normal, eu clipo nos derringue plásticos e coloco um elástico aqui e deixo essa lanterna sempre à mão. Quando a gente utiliza aquela outro tipo original que vem, aquele cabinho, normalmente se prende, se clipa ele, se põe a lanterna dentro do zíper, dentro de um bolso. A gente não quer isso. Se minha lanterna principal falha no mergulho de visibilidade restrita, no mergulho noturno, quando eu tenho ela disponível, a primeira coisa que eu faço é acionar. Depois que eu acionei, eu tiro, desclipo e já tenho ela funcionando muito mais rápido, de forma muito mais ágil do que se eu prendesse ela dentro de um bolso de colete. Então a gente não faz isso aqui, ok? Vejam que hoje todas essas lanternas que eu tenho aqui na mesa, já vou falar um pouquinho das outras, elas são lanternas com baterias recarregáveis. Então aquela história de comprar pilha, achar a pilha do tamanho certo, ter que comprar pilha alcalina, pilhas caras que vão durar pouco, que vão ser jogadas fora, né, vão danificar o meio ambiente, a gente tem um sisteminha de pilhas que, ó, por exemplo, essa aqui da Orca Torch são 3.400 mAh, ela tem uma duração muito boa, que com um cabinho muito simples, eu conecto na minha caixinha que vem com o meu celular, dou a carga de bateria durante a noite, na verdade ela precisa de 2, 3 horas de carga, e no outro dia a lanterna está pronta para ser utilizada por mais 6, 8 horas, de forma muito simples e muito eficiente. Então as lanternas, elas realmente evoluíram muito, muito, muito. O mergulhador avançado ele deve ter 2 lanternas, ele precisa ter 2 lanternas de 1.300 lumens, na verdade, quanto mais luminosidade, mais segurança ele vai ter para ele, mais ele vai iluminar as coisas. Existe uma ética, obviamente, para iluminar animais. Durante o mergulho noturno, a gente já ensina muito bem isso aqui, força muito isso dentro dos nossos cursos avançados, mas a verdade é que ele pode ter uma lanterna muito boa e depois ele pode escolher uma lanterna mais simples, mais fraca, para ser a lanterna reserva dele. Eu não recomendo muito isso, aí pessoalmente eu recomendo 2 lanternas iguais. Por qualquer motivo há uma falha da sua lanterna principal, para terminar o mergulho com uma lanterna com a mesma qualidade de iluminação do que a minha lanterna primária, é preferível. Além disso, se eu evoluir para o mergulho técnico, eu tenho as 2 lanternas no mergulho técnico, a gente usa 3 lanternas, uma principal e 2 reservas. Eu tenho a minha primeira reserva e a minha segunda reserva, pequenas, fáceis de serem clipadas, seja no harness de um plate, seja no harness de um colete side mounted, seja as 2 juntas num bolso que eu utilizo na calça, mas eu tenho 2 lanternas exatamente iguais para finalizar o meu mergulho, ergonômicas, pequenas, de muito bom tamanho, ok? Para o mergulhador recreativo, a regra é: vou partir para a especialidade de mergulho noturno ou o curso avançado, onde dentro dele tem essa especialidade, eu ter uma lanterna principal, uma lanterna reserva. A minha recomendação sempre é que elas sejam iguais, sempre presas por um bom cabo e um mosquetão de aço inox. É um mosquetão correto, ele é um mosquetão que a gente chama de giratório deslizante, ok? E é importante que ele seja de aço inox e com a molinha em aço inox também, para que ele dure bastante tempo. Ou no mínimo que ele seja de latão com revestimento inox, mas com a mola inox para que dure bastante e seja fácil de manusear, ok? Muito bem. Quando nós partimos para o mergulho técnico, aí a coisa muda de figura. Essas 2 lanternas passam a ser lanternas reservas e eu utilizo uma outra lanterna principal, normalmente uma lanterna de canister. O nome é dado por causa deste cano, que a gente chama canister, onde está acoplada internamente a bateria desta lanterna, que supostamente, a diferença de tamanho, vai me dar
um tempo muito seguro e muito acima da duração dos meus mergulhos técnicos, mesmo que sejam mergulhos com rebreather, que duram 3, 4 horas, mergulhos em cavernas, que a gente às vezes mergulha com circuito aberto 1h30, 2 horas dentro da caverna, que a gente tem a certeza absoluta que vai funcionar muito bem. Neste caso, no mergulho técnico, o canister vem separado, ele vai ser montado ou no side mounted, eu já vou falar um pouco mais disso aqui, ou montado no arreio do teu plate, ok? Do lado direito do teu corpo. Essa lanterna passa pelo meu cabo e na minha mão eu vou utilizar a lanterna. Também é uma lanterna com grande potência, essa é uma lanterna de 4.500 lumens, também da Orcatosh, nós importamos essa lanterna aqui na Aquanauta, que ela pode ser reduzida para 2.000 lumens, para em torno de 1.000 lumens, para que se dure mais também o tempo, antes de ser desligada. Veja que no caso dessa, é uma lanterna que possui 5 LEDs e eles são muito potentes. Também é utilizado um mosquetão giratório, deslizante, para que quando eu não estou utilizando, eu possa clipar no meu colete equilibrador no meu plate, ok? Existem maneiras diferentes de clipar. Essa lanterna também que eu posso clipar junto com esse elástico, deixar ela clipada dessa forma, para que sempre a luz esteja para baixo, não esteja no meu rosto do meu duplo. Ela tem um sistema para fixar na mão, para que eu possa iluminar tudo e continuar usando a mão numa carretilha, em soltar-me da comarca, qualquer outra atividade que eu faço como mergulhador técnico, a lanterna não tenha que tirar da mão e guardar. Em algumas situações, só que ela guardada e são treinadas. Veja que interessante, esse canister, ele tem um sistema duplo, ele tem um sistema que de posição de saída do cabo dele. Ó. Eu tenho uma posição que eu posso chegar aqui, fechar ele, e quando eu fecho aqui, eu tenho um canister que vai ser colocado na cintura do meu plate e a lanterna passa aqui pela minha frente. Ou eu posso utilizar ele de forma horizontal, então também vem aqui como estava originalmente, ó, e eu posso clipá-lo na parte traseira do meu side mounted, ele passa aqui por trás da minha mão e a lanterna fica livre para eu trabalhar da mesma forma, sempre da mão esquerda. Nos cursos técnicos nós ensinamos porque aqui na Aquanauta a gente utiliza a lanterna sempre na mão esquerda. E por último aqui, só como forma de curiosidade, eu tenho uma outra situação no mergulho recreativo. No mergulho técnico, a gente utiliza lanternas que têm um foco fechado, que tem uma profundidade grande do campo de luz, para que ele atinja a máxima distância possível, para que eu enxergue muito bem de longe, meu dupla me enxergue de longe, outros times me enxerguem de longe, e existem lanternas como estas aqui, também são da Orcatosh, nesse caso são lanternas de 5.000 lumens, se eu ligar aqui vai ser um exagero de luz, eu vou tentar bater aqui só para você ver, mas que a lanterna tem um grande ângulo de abertura. Quando eu utilizo as duas juntas, eu tenho uma situação de luz muito, muito forte, muito, muito ampla. É óbvio que eu abro isso aqui, ó, isso aqui é o sistema que eu utilizo na minha GoPro, mostro a direção que eu quero seguir com essas lanternas, e aí eu vou ter um grande espaço para filmar numa GoPro que tem a câmera grande angular, outras câmeras têm grande angular. Faço várias fotos com isso aqui no meu Instagram, vocês podem ver no Instagram da Aquanauta, tem várias fotos tiradas agora, por exemplo, na viagem de fevereiro que a gente foi para a Indonésia. Todas elas foram batidas fotografia com a GoProzinha, mas com um sistema de iluminação que faz uma diferença brutal, e aí eu tenho o que a gente chama o campo bem aberto, uma angulação bem aberta de luz também. Então hoje as lanternas, sejam elas para iluminação de filmagem, iluminação de fotografia, para o mergulho técnico ou para o mergulho recreativo, elas têm uma qualidade impressionante e é esse tipo de lanterna que você deve escolher, ok? Muito bem. Em outras situações, quando a gente falar mais de mergulho técnico, ou se a gente vier fazer uma live aqui sobre filmagem, sobre fotografia, a gente volta a falar nesse tipo de lanterna. O mais importante nesse momento é vocês entenderem como mergulhadores que estão evoluindo, que vão fazer um curso avançado ou já são avançados e não tem uma lanterna que você acha que tem a qualidade desejada, a gente recomenda lanternas que são bem ergonômicas, lanternas que são pequenas, mas lanternas que têm uma potência muito, muito forte, muito boa, muito durável, com uma qualidade de vibração muito importante, e sempre ter duas, uma lanterna principal e uma lanterna reserva para ser utilizado em caso de perda da fonte principal de luz e, claro, para você terminar o teu mergulho com a mesma luminosidade, ok? Muito bem, no próximo vídeo a gente vai falar destes caras aqui, que são acessórios e equipamentos complementares para um mergulhador avançado. Até a próxima, mergulhe com segurança.